Ah, tá bom. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Mariana e hoje eu vou falar sobre a anatomia do Transformer, baseado no livro Natural Language Processing with Transformers. Originalmente, a arquitetura do Transformer era composta por um codificador e um decodificador. O codificador converte uma sequência de tokens de entrada em uma sequência de vetores de incorporação, frequentemente chamados de estado oculto ou contexto, enquanto o decodificador utiliza esse estado oculto do codificador para gerar iterativamente uma sequência de tokens de saída, token a token. A entrada do texto é tokenizada e convertida em vetores de token, utilizando as técnicas apresentadas na aula passada. Para levar em consideração a ordem dos tokens, é preciso fornecer informações sobre as posições dos tokens nas entradas. Então, o vetor de tokens são combinados com vetores de posição para que contém informações sobre posições de cada token. O codificador consiste em uma pilha de camadas ou blocos de codificação, assim como o decodificador possui a sua própria pilha de camadas de decodificação. A saída do decodificador é alimentada em cada camada do decodificador, que gera uma previsão para o próximo token mais provável na sequência. O resultado é então retroalimentado no decodificador para gerar o próximo token, repetindo-se assim o processo até atingir um token especial de final de sequência ou um comprimento máximo. Originalmente concebida para a tarefa de sequência a sequência, como tradução automática, a arquitetura Transformer foi adaptada para modelos autônomos de codificador e decodificador. A maioria dos modelos pertencem a três tipos principais: apenas codificador, apenas decodificador e codificador-decodificador. O apenas codificador converte sequências de texto em representações numéricas para classificação de texto, também conhecidas como bidirecionais. Alguns exemplos desse tipo são o BERT e suas variantes, como Robert e Deixelbert. O segundo tipo, apenas decodificador, completa sequências de texto iniciadas com um prompt. Alguns exemplos desse tipo são modelos da família GPT. E o último tipo, codificador-decodificador, são utilizados para mapeamentos complexos entre sequências e texto, como tradução automática e sumarização. Alguns exemplos são o BART e o TIFAI. O codificador é composto por várias camadas de codificações sequenciais. Cada camada de codificação recebe uma sequência de vetores de incorporação e os processa por meio de duas subcamadas, multi-head self-attention e uma camada feed-forward, totalmente conectada que é aplicada a cada vetor de entrada. Podemos ver que os vetores de entrada têm o mesmo tamanho dos vetores de saída. A principal função da pilha de codificação é criar um contexto para as palavras. Por exemplo, a palavra Apple vai ser atualizada para um significado mais corporativo e menos de fruta se as palavras keynote e phone estiverem próximas dela. Cada uma das subcamadas também utiliza conexões de salto e normalização de camadas. São artifícios para treinar efetivamente redes neurais profundas. Primeiramente, o que é attention? Attention é um mecanismo que permite às redes neurais atribuir um peso diferente a cada elemento em uma sequência. Então, a ideia principal por trás do self-attention é que, em vez de usar uma incorporação fixa para cada token, podemos usar toda a sequência para calcular uma média ponderada de cada incorporação. Outra maneira de falar isso é dizer que, dada uma sequência de incorporação de tokens x1, x2 até xn, a autoatenção produz uma sequência de novas incorporações, x1', x2' até xn', onde cada um desses x e linha é uma combinação linear de todos os xj. Na fórmula, os w e j são os pesos e o somatório de todos esses pesos é igual a 1. Um exemplo para isso seria a palavra flies. Sem contexto, ela poderia se referir a um inseto, mas dentro de um contexto, como na frase Time flies like an arrow, fica claro que flies é usado como um verbo. A autoatenção captura isso, atribuindo diferentes e arrow, o que resulta em uma representação contextualizada para flies. Existem várias maneiras de implementar uma camada de autoatenção, mas a mais comum é a atenção com produto escalonado.
Há quatro etapas principais para implementar esse mecanismo. A primeira é projetar a incorporação de tokens em três vetores chamados consulta, chave e valor. Depois, calcular as notas de atenção, determinamos quantos vetores de consulta e chave estão relacionados usando uma função de similaridade. No caso da atenção, com o produto escalonado, essa função de similaridade é o produto escalar, calculado pela multiplicação das matrizes de incorporação. Consultas e chaves semelhantes terão produtos escalar grandes, enquanto aqueles que não compartilham muito em comum terão sobreposição mínima ou nenhuma. Os resultados dessa etapa são chamados de notas de atenção. E para uma sequência de n tokens de entrada, há uma matriz correspondente n por n de atenção. Depois, temos que calcular os pesos de atenção. Produtos escalares podem produzir números arbitrariamente grandes, o que pode desestabilizar o processo de treinamento. Para lidar com isso, as notas de atenção são primeiro multiplicadas por um fator de escala para normalizar sua variância e em seguida normalizados com uma softmax para garantir que todos os valores dessa coluna somem 1. A matriz resultante de n por n agora contém todos os pesos de atenção W e J. E por último, atualizar as incorporações de token. Uma vez calculados os pesos de atenção, multiplicamos esses pesos pelo vetor de valores V1 até Vn para obter uma representação atualizada, onde cada x e linha é a combinação linear dos valores ponderados pelas atenções, isto é, x e linha é o somatório dos valores do vetor pelos seus respectivos pesos. Podemos visualizar como os pesos de atenção são calculados usando a biblioteca chamada BERT-VisForJupyter. Essa biblioteca fornece funções para visualizar diferentes aspectos da atenção em modelos de transform. Para visualizar os pesos de atenção, podemos usar o módulo NeuroView, que traça os cálculos dos pesos para mostrar como os vetores de consulta e chave são combinados para produzir o peso final. A partir da visualização, podemos ver que os valores de vetores de consultas e chaves são representados com faixas verticais, onde a intensidade de cada faixa corresponde à magnitude. As linhas conectadas são ponderadas de acordo com a tensão entre os tokens, e podemos ver que o vetor de consulta para flies tem a sobreposição mais forte com o vetor de chave para arrow. Agora vamos implementar esse diagrama das operações para calcular a tensão do produto escalonado. O primeiro passo que precisamos fazer é tokenizar o texto. Então, vamos usar a função tokenizer para extrair os IDs de entrada. Cada token na frase foi mapeado para um ID único no vocabulário do tokenizador. Para facilitar, também excluímos os tokens CLS e SCP, definindo a flag Add Special Tokens para false. Depois precisamos criar algumas incorporações densas. Nesse contexto, densa significa que cada entrada nas incorporações contém um valor diferente de zero, diferente das codificações one-hot que são esparçadas, pois todas as entradas são zero com exceção de 1. No PyTorch, podemos fazer isso usando uma camada torchnn embedding, que atua como uma tabela de pesquisa para cada ID de entrada. Aqui, usamos a classe outConfig para carregar o arquivo config.json associado ao checkpoint based on case. Nos transformers, cada checkpoint recebe um arquivo de configuração que especifica vários hipercampos, como vocab size e hidden size, o que significa que cada ID de entrada será mapeado para um dos 30.522 vetores de incorporação armazenados em BED, cada um com tamanho 768. A classe outConfig também armazena metadados adicionais, como os nomes de etiquetas que são usados para formatar previsões do modelo. Nesse ponto, as incorporações de tokens não dependem do seu contexto. Isso significa que homônimos, ou seja, palavras que têm a mesma grafia, mas significados diferentes, como flies no exemplo anterior, têm a mesma representação. O papel das camadas seguintes de atenção
deverá misturar essas incorporações de tokens para desambiguar e informar a representação de cada token com o conteúdo do seu contexto. Agora que temos nossa tabela de pesquisa, podemos gerar uma incorporação alimentando os IDs de entrada. Isso nos deu um tensor de forma tamanho do lote por tamanho da sequência, do comprimento da sequência por dimensão oculta. Não vamos fazer as codificações posicionais agora. Então, o próximo passo é criar os vetores de consulta, chave e valor e calcular as notas de atenção usando o produto escalar como função de similaridade. Isso cria uma matriz 5x5 de notas de atenção por amostras no lote. Na atenção, com produtos escalonados, os produtos escalares são dimensionados pelo tamanho dos vetores de incorporação, para evitar a geração de números muito grandes durante o treinamento, o que pode fazer com que a softmax que aplicaremos a seguir sature. Agora, finalmente aplicamos a softmax, e o último passo é multiplicar os pesos de atenção pelos valores. E é isso, o processo é basicamente a multiplicação de duas matrizes e a softmax. Então, pode ser entendida como uma forma sofisticada de calcular a média. Resumindo em uma única função, temos a função scale_product_attention. Agora vamos permitir que o modelo crie um conjunto diferente de vetores para consulta, chave e valor de um token, usando três projeções lineares diferentes, para transformar o nosso vetor inicial de token em três espaços distintos. Até agora, eu mostrei as incorporações as is, apenas para calcular as notas de atenção e os pesos. Mas a camada de autoatenção aplica três transformações lineares independentes a cada incorporação para gerar os vetores de consulta de chave e de valor. Essas transformações projetam as incorporações e cada projeção possui seu próprio parâmetro aprendível, o que permite que a camada de autoatenção se concentre em diferentes aspectos semânticos da sequência. Aqui são inicializadas três camadas lineares independentes, que aplicam a multiplicação das matrizes nos vetores de incorporação para produzir tensores da forma tamanho do lote por comprimento da sequência por dimensão da cabeça, onde a dimensão da cabeça é o número de dimensões para quais estamos projetando. Embora a dimensão da cabeça não precise ser menor do que o número de dimensões de incorporação dos tokens, na prática é escolhido para ser um múltiplo desse valor, para que o cálculo em cada cabeça seja constante. Por exemplo, o BERT tem 12 cabeças de atenção, então a dimensão de cada cabeça é de 768 dividido por 12, que é 64. Agora temos a única cabeça de atenção. Podemos concatenar as saídas de cada uma delas para implementar a camada completa de atenção multicabeça. Observe que a saída concatenada das cabeças de atenção também é passada por uma camada linear final para produzir um tensor de saída da forma tamanho do lote por comprimento da sequência por dimensão oculta, que é adequado para a rede de alimentação seguinte. Para confirmar, podemos verificar se a camada de atenção multicabeça produz a forma esperada para os nossos inputs. Passamos a configuração que carregamos através do modelo pré-treinado BERT ao iniciar o módulo Multi-Head Attention. Isso garante que estamos utilizando as mesmas configurações que o BERT. E a gente vê que realmente funciona, porque o tamanho é o mesmo. Para concluir essa sessão de hoje, vamos usar o BERT de novo para visualizar a atenção para dois contextos diferentes da palavra flies. Aqui, podemos usar a função headView do BERT para calcular as atenções de um checkpoint pré-treinado e indicar onde está a fronteira da frase. Essa visualização mostra que os pesos de atenção, como linhas que conectam o token cuja incorporação está sendo atualizada,
coluna da esquerda, com cada palavra que está sendo observada, coluna da direita. A intensidade das linhas indica a força dos pesos de atenção, com linhas mais escuras representando valores próximos de 1 e linhas tênues representando valores próximos de 0. Nesse exemplo, a entrada consiste em duas sentenças de token, CLS e SCP. São tokens especiais do tokenizador do BERT. Uma coisa que podemos observar na visualização é que os pesos de atenção são mais fortes entre palavras que pertencem à mesma sentença, o que sugere que o BERT consegue identificar que deve prestar atenção nas palavras da mesma sentença. No entanto, a palavra fly, podemos ver, podemos ver que BERT identificou arrow como importante na primeira sentença e fruit e banana na segunda. Esses pesos de atenção permitem que o modelo distingua o uso de flies como verbo ou como substantivo, dependendo do contexto que está. Bom, obrigada. Por hoje é isso e a gente continua na próxima aula.